De todas as tramas que acompanhamos em Naruto, a do clã Uchiha é, com certeza, uma das principais e mais complexas histórias do anime. Sendo uma das famílias mais poderosas de todas, eles são temidos por inúmeros povos dentro do universo de Naruto. Afinal, foi deles que vieram alguns dos ninjas mais famosos de todos os tempos, com habilidades naturais simplesmente inacreditáveis. E depois de muitos de vocês pedirem aqui nos comentários, no vídeo de hoje nós falaremos sobre a história do clã Uchiha. Eu sou o Camus, seja bem-vindo aqui no Radar, já deixa o seu like e bora pra esse vídeo. O clã Uchiha é descendente direto de Indra Otsutsuki, o filho mais velho de ninguém mais ninguém menos do que o sábio dos 6 caminhos. Por esse motivo, eles herdaram a Kekkei Genkai do Sharingan, sendo, como muitos de vocês já sabem, um dos mais poderosos doujutsus, que concede ao usuário incríveis habilidades como a capacidade de copiar vários tipos de técnicas, poder enxergar o fluxo de chakra, ótimos reflexos e clareza de percepção, permitindo que o usuário possa reconhecer facilmente qualquer tipo de genjutsu ou diferentes formas de chakra. E junto com esse poderoso doujutsu, o clã Uchiha também herdou o que viria a ser conhecido como a Maldição do Ódio, sendo uma espécie de distúrbio mental que ocorre com os Uchiha quando eles passam por um momento de forte impacto sentimental. E esse impacto sentimental gera tanto o despertar do Sharingan quanto as suas evoluções graduais, sendo do Sharingan de um Tomoe até a sua principal evolução, que no caso é o Mangekyo Sharingan, concedendo ao usuário exclusivas habilidades que inclusive nós já falamos delas nesses vídeos sobre como que cada Uchiha despertou o Sharingan ou até mesmo os poderes do Sharingan. Eu vou deixar o link desse vídeo aqui nos cards e recomendo você assistir ele depois desse. Antes da fundação das vilas ninjas, os Uchiha foram um dos muitos clãs mercenários de aluguel durante a Era dos Reinos Combatentes. Por causa do seu Sharingan, assim como as suas proezas de combate, o clã Uchiha ficou conhecido como um dos 2 mais fortes clãs. E liderados pelo pai do Madara, Tajima Uchiha, eles buscavam a supremacia disputando com o poderoso clã Senju, que eram coincidentemente herdeiros do irmão e inimigo de Indra Otsutsuki. Eu estou falando do Ashura Otsutsuki, resultando assim numa intensa guerra entre essas duas famílias que viria a durar por gerações. Madara Uchiha foi um ninja extremamente poderoso, e ao conquistar o seu Mangekyo Sharingan, ele assumiu o controle do clã. Sob sua liderança, juntamente com o seu irmão mais novo, Izuna, os Uchiha ficaram ainda mais fortes, ganhando um grande destaque no mundo ninja e aumentando ainda mais a sua fome de poder. Porém, do outro lado, os membros do clã Senju estavam ganhando até mais destaque, pois, por não terem herdado nenhum tipo de Kekkei Genkai ou habilidade específica, os Senjus vinham se aprimorando em diversos tipos de técnicas. Com isso, o clã Uchiha vinha tomando um certo prejuízo em seus combates contra os Senju, onde até mesmo o irmão do Madara, Izuna Uchiha, morreu em combate numa luta contra o irmão de Hashirama, Tobirama Senju. Após a morte de Izuna, Madara transplantou os olhos de seu irmão e obteve o Mangekyo Sharingan Eterno. E cheio de ódio e poder, ele fez mais uma de suas investidas a fim de acabar com seus rivais. Porém, mais uma vez, ele foi parado por Hashirama. Cansado de tantas lutas sem fim, o clã Senju, a mando de Hashirama, ofereceu aos Uchiha um tratado de paz. Madara temia que uma aliança enfraqueceria os Uchiha, mas os próprios membros do clã discordaram de seu líder, e ele foi forçado a aceitar o tratado, resultando assim na união dos 2 clãs e na criação da tão conhecida Vila da Folha, tendo Hashirama, líder do clã Senju, sendo escolhido como o primeiro Hokage.
Ter Hashirama na liderança e Tobirama como suplente fez com que Madara ficasse ainda mais furioso, pois, além dele odiar o Tobirama, Madara acreditava que esta era uma prova de que os Uchiha sempre seriam subordinados do Senju, mas sem ter o apoio nem do seu próprio clã, Madara teve que deixar a Vila da Folha, voltando tempos depois novamente como um inimigo e fortemente armado, nesse caso com o controle de ninguém mais ninguém menos do que a Raposa de 9 Caudas. Porém, novamente, ele é derrotado por Hashirama e erroneamente é dado como morto no mundo ninja. Tempos depois da traição de Madara, o segundo Hokage Tobirama deu o controle da polícia militar de Konoha aos Uchiha, como um sinal de confiança. Porém, de acordo com Tobi, essa foi realmente apenas uma maneira de manter os Uchiha sob controle e de mantê-los longe dos assuntos políticos da vila. Anos mais tarde, já no mandato do quarto Hokage, após o devastador ataque de Kurama à Vila da Folha, os habitantes da vila passaram a suspeitar que os Uchiha estavam por trás daquele ataque, já que eles tinham a capacidade de controlar a 9 Caudas com o seu Sharingan, assim como foi provado no passado por Madara, onde os Uchiha acabariam sendo forçados a viver em um canto isolado da vila, banido do resto da comunidade e colocados sob vigilância pesada. Isso deu origem a uma discriminação com o clã, e os Uchiha interpretaram isso como uma confirmação do que Madara havia dito no passado. Então, os Uchiha começaram a planejar um golpe de estado contra a vila. Itachi Uchiha, um jovem prodígio shinobi e leal à Vila da Folha, discordou desse golpe de estado e informou a liderança da vila sobre o que os Uchiha estavam planejando. Chisui Uchiha, outro prodígio do clã, que havia sido dito para manter os olhos em seu amigo Itachi, também discordou do plano e se juntou a Itachi em uma missão de colocar um fim em tudo isso. Eles tentaram utilizar a capacidade do Mangekyo Sharingan do Chisui usando o Genjutsu do Koto Amatsukami para impedir o clã de cometer esse golpe de estado, mas, mais uma vez, Danzo, determinado em proteger a vila da única maneira que ele achava que era possível, roubou o olho direito de Chisui. Depois disso, Chisui e Itachi se reuniram tristes, já que eles não conseguiram parar o clã, e Chisui deu a Itachi o seu olho esquerdo antes que Danzo tentasse pegá-lo, e também ele se suicidou, dizendo para Itachi proteger a vila e o nome do clã. O terceiro Hokage, Hiruzen Sarutobi, tentou negociar com uma solução mais pacífica. Porém, como muito tempo já havia passado, a estratégia parecia estar ficando cada vez mais inútil. Danzo então tomou o assunto em suas mãos e induziu Itachi a cometer o que passaria a ser conhecido como o Massacre do Clã Uchiha. E, com o auxílio de Tobi, dentro de apenas uma noite, praticamente todo o clã foi abatido, com apenas um sobrevivente, o irmão mais novo de Itachi, Sasuke Uchiha. Mangekyo Sharingan. Para com isso! Itachi! Por que você tá me mostrando tudo isso? Itachi! Então, Itachi se tornou um renegado e partiu para Akatsuki. Já o Sasuke viria a passar os próximos anos de sua vida remoendo um trauma e ódio em seu coração, treinando duro para que um dia ele pudesse matar Itachi e vingar a sua família, sendo algo que Itachi já planejava desde o início. Você ainda está muito fraco, tem ódio suficiente. E quer saber de uma coisa? Você nunca terá. Sasuke então deixou Konoha
e passa a treinar com Orochimaru a fim de obter mais poder, finalizando assim o clássico e dando início a Naruto Shippuden. No decorrer de Shippuden, Sasuke já é um ninja extremamente habilidoso, derrotando até mesmo ninjas do nível de Deidara. Então, finalmente ele foi atrás da sua tão sonhada vingança, protagonizando junto com Itachi o que seria uma das melhores lutas já mostradas no anime. Sasuke. Depois de realizar o seu objetivo e obter algumas informações com Itachi, Sasuke soube da existência de Tobi, que na verdade é Obito Uchiha. Então, Obito esclareceu toda essa história a Sasuke e por que o Itachi havia dizimado o clã, levando Sasuke a odiar e querer destruir a Vila da Folha, já que ele sabia de toda a história. Então, dessa vez portando o Mangekyo Sharingan, Sasuke parte em mais uma jornada de vingança. Resumindo, nessa implacável jornada, Sasuke faz parte da Akatsuki e protagoniza a missão de captura da Biju de 8 Caudas, rendendo uma ótima luta contra Killer Bee. E com a Quarta Guerra Ninja prestes a eclodir, Sasuke obtém a informação de que o terrível Danzo estaria presente na reunião dos 5 Kages. Então, o revoltado Uchiha invade essa reunião e causa um certo alvoroço no local. Tendo um breve confronto contra os 5 Kages, o Uchiha finalmente fica frente a frente com Danzo, e após algumas dificuldades e demonstrações de incríveis habilidades de ambos os ninjas, para a felicidade de muitos dos fãs, Sasuke finalmente consegue derrotar Danzo. Mas isso não para por aí, pois nesse mesmo dia, Sasuke ainda teve um breve confronto contra o seu antigo time 7, mostrando que o Uchiha realmente estava corrompido e perturbado. Já com a Quarta Guerra Ninja anunciada e quase cego devido ao seu uso excessivo do Mangekyo Sharingan, Obito transplantou os olhos de Itachi para Sasuke, assim fazendo com que o jovem obtesse o Mangekyo Sharingan Eterno. E com esse incrível upgrade em suas habilidades, Sasuke é informado de que a guerra começou. Então ele parte para o campo de batalhas, porém, rapidamente ele se encontra com o seu irmão Itachi, que já havia se libertado do Edo Tensei e convence o caçula a lutar ao seu lado a fim de parar o Kabuto e o Edo Tensei. E depois de outra incrível luta, os irmãos acabam com Edo Tensei e Itachi parte, passando a limpo toda a história e também esclarecendo o amor que ele sempre teve pelo seu irmão. Muito mais poderoso e informado, Sasuke luta ao lado das forças aliadas durante a Quarta Guerra Ninja, obtendo ainda mais poder e mostrando uma incrível performance ao enfrentar poderosos ninjas como Madara e até mesmo a deusa Kaguya. E não podemos nos esquecer que, durante essa guerra, descobrimos também que o Madara não morreu e todo o seu maléfico plano do Tsukuyomi Infinito, arquitetado pelo manipulado vilão, juntamente com a traição de Zetsu e o surgimento da Kaguya. Após derrotarem Kaguya e finalmente chegar ao fim dessa longa guerra, Sasuke ainda estava com ódio. Ódio esse que só foi ser suprimido após a sua batalha final contra Naruto, dando um belo desfecho para essa luta, que era aguardada desde os primeiros episódios do anime.
Após a guerra, Sasuke é oficialmente perdoado por Kakashi, que havia se tornado o 6º Hokage. Então, o solitário Uchiha parte em uma jornada a fim de conhecer o mundo e obter sabedoria, se tornando uma espécie de shinobi das sombras, ajudando as 5 grandes nações sempre que algo tentasse perturbar a paz, tendo também algumas curtas aparições em filmes. お前は俺しかいない。 Atualmente, para a felicidade de muitos dos fãs, o clã Uchiha finalmente voltou a crescer, tendo ou melhor, 2 novos membros, já que o Sasuke se casou com a Sakura e eles tiveram uma filha, Sarada Uchiha. E olha, se depender da Sarada, o futuro do clã Uchiha está em boas mãos, pois, além de ser habilidosa, ela vem se mostrando ser uma kunoichi muito inteligente. E para saber mais informações sobre as habilidades do clã Uchiha, como eu já havia mencionado antes, temos vários outros vídeos falando sobre as habilidades do Sharingan, as habilidades do Rinnegan, como que cada membro do clã Uchiha despertou o Sharingan e muito mais. Então clique em uma dessas sugestões de vídeos que estão aparecendo aí na sua tela para conferir mais o nosso conteúdo. Não se esqueça de deixar o like se você gostou desse vídeo e principalmente ativar o sininho de notificações para não perder as novidades aqui do radar, beleza? Até a próxima e fui!